Bom dia, Rangel. Bom dia, Dorival. Tudo bem? Bom dia. Dorival, gostaria de saber, por favor, se você tem atualização do Arana e do André, se eles têm condições de ser utilizados de alguma forma nesse primeiro jogo e se a escalação seria a mesma, só entrando o Vini no lugar do Rodrigo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Eles estão fazendo tratamentos, né? Seguindo as orientações médicas. A princípio permanecem conosco. Vamos tentar uma recuperação aí para amanhã, não acontecendo para a próxima partida, mas uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela, para, caso necessário, tomemos aí as posições devidas, né? Caso haja necessidade de uma alteração. Mas, a princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma como foram as lesões. Não foram lesões muito pesadas e, em razão disso, eu acho que com tratamentos aí, talvez encontremos a recuperação deles. Com relação à escalação, mantida a equipe que finalizou, que iniciou a partida anterior, com a entrada do Vini no lugar do Rodrigo. Bom dia, Dorival. Nicolas de Pádua, Rádio Povo, Belém do Pará. Dorival Júnior, Muricy Ramalho, Tele Santana. É possível traçar uma linha, essas três gerações, e até mesmo classificar como uma corrente dentro da Escola Brasileira de Futebol? E, se me permite, qual ou quais são os principais conceitos da sua ideia de jogo fundamentais que você acha para que o Brasil possa chegar a uma final de Copa do Mundo? Vou citar três que são aqueles mais emergentes, aqueles que estão no momento. A saída de três, que é fundamental para entrar em zonas criativas do campo. A própria superioridade numérica no setor da bola, e o Rafinha tem sido muito importante nisso aí. E o próprio ataque posicional, né, que vem brotando com aquele conceito de o futebol é momento. Obrigado. Bem, eu acho que respondendo as três colocações, né? Com relação ao ataque posicional, eu sempre imagino que uma equipe tenha que ter um posicionamento inicial respeitado, porém que não seja fixo. Por isso que eu penso que a liberdade de movimentos ela é fundamental, existindo uma troca setorizadas, uma troca em que sejam respeitados principalmente os comportamentos, para que você possa não só criar, mas, acima de tudo, retomar a bola com velocidade e rapidez. É o que eu imagino. Saída com 3, saída com 4, às vezes saída com 2, isso depende muito da equipe adversária, do momento da partida, da situação em que nos encontremos dentro dessa mesma. É um detalhe que, de repente, possa fazer uma diferença, porém, ela te dá uma sustentação, não é? Uma saída com 3, um pouco mais organizada, ela te dá uma sustentação defensiva importante, até porque você faz a recomposição com apenas um homem independente do lado do campo. E a terceira, desculpe... Eu acho que isso daí é fundamental, todas as equipes trabalham com essa condição, buscarem, né, a superioridade sempre em determinado setor do campo. É óbvio que cada... Olha, não só ele, eu acho que, se você observar bem, nós temos uma movimentação constante e frequente com todos os homens de ataque. Por isso que eu falei que, a princípio, um posicionamento em que se mostre, né, um pouco mais fixo, porém com mobilidade de movimentações, com liberdade, para que nós possamos, assim, criarmos dificuldades e tirarmos a equipe adversária dessa condição em que se apresenta quando você tem um posicionamento um pouco mais determinado e definido. Dorival, aqui na frente. Obrigado. Alô, alô? Foi. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Parece que ontem a gente estava falando sobre um ciclo de Copa do Mundo de 4 anos, muito longo, a gente pensando em processos e tal. E quando a gente olha agora, falta mais ou menos 1 ano e meio para a Copa do Mundo. A gente tem poucos jogos, né, até a Copa, são
cerca de 10 jogos oficiais aí que a gente tem de eliminatórias. E eu queria saber como que você está aproveitando esse pouco tempo que você tem para treinar. A gente sabe, por exemplo, para o jogo contra a Venezuela, são 2 treinos apenas inteiros. Queria saber como você está aproveitando. Obviamente, o Brasil tem que classificar para a Copa, tem que ir agora, mas o grande objetivo é lá em 26. Queria saber como você está aproveitando esse tempo para preparar o time para a Copa. Olha, tentando repetir conceitos, né, e comportamentos que nós estamos já insistindo desde da nossa chegada aqui em março. É natural, são poucos jogos, são poucos períodos, à exceção da Copa América que tivemos, um tempo um pouco mais alongado. É uma situação um pouco diferente daquilo que vivíamos, né, em clubes, porém, o entendimento que nós estamos tendo hoje é um pouco diferente, mudando um pouco a concepção de trabalhos, de treinamentos e tentando atingirmos justamente essa condição o mais rápido possível. Nós aceleramos esse processo, passando imagens, né, aos jogadores, aqueles que estejam chegando por uma primeira vez, enfim, recebem já esse material, já aceleram um pouco o entendimento e depois em campo a gente complementa tudo isso. Não é simples, não é fácil, não é tranquilo, mas nós estamos tentando mudarmos um pouco todo esse contexto. Espero eu que a equipe continue nesse processo, melhorando a cada momento. Bom dia, Dorival. Aqui do seu lado esquerdo, Rodolfo das Rádios, aqui do Grupo Liberal. Dorival, eu queria que tu falasse a respeito da questão do aprendizado em relação aos outros jogos que você já teve nessas eliminatórias e o que isso pode ser aplicado nesse jogo em relação à seleção venezuelana. Bom dia. Bom dia. Eu acho que dentro de um clube você não deixa de aprender a todo momento, todos os dias. É natural que você fazendo e repetindo, né, esses processos ao longo de praticamente 20 anos, adaptando para cada clube, para cada tipo de competição, você também tenha e crie uma base importante. A seleção é um trabalho completamente diferente, é um trabalho que requer assim um cuidado muito especial e cuidados que talvez num clube você não tivesse, porque o dia a dia ele te movimenta de uma outra forma. Aqui é o contrário. Por isso que essa colocação que foi feita em razão de poucos treinamentos para uma partida é um fator. Nós já entendíamos isso, naturalmente conhecemos muito mais e detalhadamente a partir do momento que chegamos aqui dentro. Estamos nos adaptando a tudo isso, tentando modificar um pouco esse padrão que nós tínhamos e que nos levou aí a trabalhos em várias equipes do futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, talvez a experiência adquirida nos ajude muito nesse dia a dia. E esse processo de adaptação, no meu entendimento, foi até um pouco rápido, até porque nós estamos buscando, né, uma mexida considerável dentro de uma seleção, tendo também alguns jogadores que participaram da última Copa do Mundo, mas que não vinham sendo titulares praticamente na maioria dessas partidas. Então, assim, o que eu espero é que daqui a 1 ano e 7 meses nós aí sim estejamos muito mais fortes. Muito mais seguros daquilo que vem sendo desenvolvido. E é interessante que a cada momento que recebemos nessas datas, né, de competições, a gente percebe que com a repetição desses jogadores, eles mantenham um entendimento daquilo que já foi apresentado, daquilo que vem sendo desenvolvido e daquilo que está sendo proposto, de repente, de uma forma um pouquinho diferente. Então, assim, a experiência deles também, em razão de já estarem voltando, né, agora é a nossa quinta convocação, não é muito, mas já o suficiente para conhecê-los muito mais e eles também a maneira ou a forma ou o conceito daquilo que nós queremos em campo. Eu acho que isso tem ajudado nesse processo de desenvolvimento. Lógico, eu espero que tudo isso nós consigamos jogar para dentro de campo e possamos fazer aí nessas 2 partidas, com muito respeito ao nosso adversário, 2 belos resultados.
Pode ir? Bom dia, Dorival, tudo bem? Na última partida, o Paquetá estava suspenso e o Gerson, né, foi titular. Agora o Paquetá já está disponível, mas pelo que você falou, você confirmou o Gerson como titular, né? O que credenciou o Gerson para essa partida como titular, tendo o Paquetá também disponível, que antes era absolutamente, sim, titular, né, da equipe? Obrigada. Eu acho que ninguém deixa de ser titular, tá? É uma seleção. Naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe, e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, né, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos sim uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, o Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso, é um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa, amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Dorival, tudo bom? Boa tarde. Pedro Quendavável Brasil. Ontem o Wanderson, aqui na entrevista coletiva, comentou que para ele o Vinícius Júnior é o verdadeiro bola de ouro. No dia da convocação você até falou um pouquinho em relação a isso, mas queria entender agora, tendo esse contato diário junto com o Vini, como que você recebe o Vinícius Júnior? Você vê um jogador um pouco mais abatido em relação à derrota na bola de ouro? E se você acredita que o revés em relação ao Rodri, jogador espanhol, vem justamente só por questões dentro de campo? Obrigado. Olha, sinceramente, primeiro, o Rodri tem os seus merecimentos para ter conquistado. É um grande jogador, esse é um ponto. Para mim, houve, naturalmente, um equívoco de quem tem avaliado. Se é um prêmio individual, o melhor jogador individualmente falando, ao longo dessa última temporada, foi o Vini. Não aconteceu. Eu não acredito que ele deva ficar voltando a esse momento. Para mim, a maior vitória que ele teve, a maior conquista que ele teve foi ter adquirido por completo o respeito da grande maioria do seu povo, do povo brasileiro. Até porque todos nós, na grande maioria, entendemos que houve sim um erro muito grande e que ele, por tudo que realizou, foi realmente o cara mais importante, decisivo e talvez letal das competições que disputou pelo seu clube. Então, merecidamente, teria que ter conquistado. Eu acredito que ele continuará esse processo de busca. É um jogador que se reinventa a todo momento, que passou já várias situações ao longo da carreira e, mesmo assim, não perdeu essa condição de ser um protagonista. A minha torcida é para que ele mantenha essa postura, que ele continue melhorando, crescendo. Talvez a grande conquista dele seja uma conquista coletiva e que todos nós o ajudaremos a conquistar, de repente, daqui a algum tempo. Dorival, Monique Danello, TNT Esportes. Só para entender um pouquinho mais sobre a sua ideia para a escalação de amanhã, que você já confirmou. Depois do jogo contra o Peru, você elogiou bastante o Wanderson, o Abner, a impressão, né, que eles deixaram aqui. As lesões do André e do Arana influenciaram na tua decisão para essa escalação ou na tua cabeça você já tinha a ideia de repetir a equipe que venceu o Peru, claro, com essa mudança do Vini pelo Rodrigo? Obrigada. Não, eu já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento nenhum. Naturalmente que eu conto com todos eles. Falei aqui anteriormente em relação ao Paquetá e da mesma forma com o Arana, com o André, enfim, com todos aqueles que aqui estão. São jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades. Eu não tenho dúvidas disso. André, nas vezes que entrou, deu uma resposta muito positiva.
Paquetá vinha tentando reencontrar o seu melhor momento e vai consegui-lo. Tudo é questão de tempo, mas os jogadores terão essa oportunidade. Porém, a definição já havia acontecido. Dorival, bom dia. Bruno Amâncio, da TV Liberal, filiada da Rede Globo. Dorival, trabalhar na seleção é muito diferente de trabalhar num clube, né? O tempo de trabalho com os atletas é bem reduzido. E você fala com muito otimismo do trabalho a longo prazo, chegar numa Copa do Mundo, conquistar o Hexa, e você fala com bastante otimismo desse trabalho que está sendo construído, dessa metodologia que está sendo implantada na seleção. Como tem sido aproveitado esse tempo curto com os jogadores, diante de tantas as críticas que, claramente, a mídia, também os torcedores têm por essa necessidade de ver o Brasil jogar bem, dando show e vencer as partidas? E o que foi primordial nesses 3 dias aqui em Belém, o que deu para aproveitar esses 3 dias em Belém em relação ao treinamento e também, claro, o contato com a torcida? Bem, primeiro que eu confio no nosso trabalho, em tudo aquilo que vem sendo desenvolvido. No nosso, quando eu falo nós, eu encampo toda a área administrativa e técnica da Confederação Brasileira de Futebol. Todos os profissionais que estão à nossa disposição, que foram pinçados aí a dedos entre todos os clubes do futebol brasileiro. A geração que nós estamos tendo, a jovialidade dessa equipe e, ao mesmo tempo, a resposta que eles possam dar. Talvez não se observem resultados imediatos, e eu entendo isso, porém, em todos os trabalhos que eu tive, eu sempre respeitei muito processos, e esses processos continuam sendo respeitados aqui dentro. Por isso que, vendo tudo aquilo que eu esteja vendo no dia a dia da seleção, eu posso afirmar que nós teremos coisas boas aí pela frente. Nós chegaremos daqui a 1 ano e 7 meses com esses mesmos jogadores que estão sendo já falados em suas equipes, com uma vivência, uma experiência um pouco maior, já com um desenvolvimento um pouco maior dentro da própria seleção, respaldados pela experiência de alguns outros que já tiveram aí disputas de Copas. Acredito muito no momento que nós possamos vivenciar, justamente pela segurança e pelo equilíbrio desse trabalho e a capacidade desses atletas de ainda desenvolverem e poderem crescer em todo esse cenário. Crescendo individualmente, coletivamente, nós podemos ganhar muito. É natural que precisamos acelerar tudo isso. Você mesmo colocou, não é um trabalho simples, muito diferente de um clube, porém, nós conhecemos e sabemos disso, e a partir de agora o que nós precisamos é ganharmos tempo para que essa equipe readquira o quanto antes a confiança do seu torcedor novamente, de uma maneira regular, e que faça com que nós acreditemos cada dia mais. Dorival, aqui, Caio Mota, Globo Esporte, aqui atrás. Você fala muito sobre processos e sobre como avaliar os resultados parte a parte, né? Então, até que ponto essa data FIFA é tão relevante também para que esse processo, no ano que vem, possa, sim, ser dado um passo adiante, com a seleção talvez na vice-liderança, podendo encarar a Argentina brigando pelo topo da tabela e também vislumbrar com mais calma, com a cabeça já para fora d'água, essa volta do Neymar. Enfim, enquanto que essas 2 partidas têm essa relevância pelo que podem impactar no ano que vem. Obrigado. Ok, assim, a nossa situação não era totalmente favorável. Você sabe muito bem disso. Nós estamos vindo de uma posição lá atrás. Nós fizemos aí 4 partidas, até agora nas eliminatórias, tivemos 3 vitórias, 1 derrota, o Paraguai, e mesmo assim não mudamos muito a nossa condição na tabela. O que nós precisamos, primeiro, ganharmos um pouco mais no sentido de uma estruturação maior dessa equipe. Eu acho que isso vem acontecendo gradativamente, por isso que eu falo a respeito de processo. Eu sempre respeitei muito tudo isso em clubes e, graças a Deus, resultados apareceram. Se olharmos bem, nós temos aí 12 jogos, talvez, indo para um 13º jogo. É muito pouco para tudo aquilo que precise acontecer e pelo pouco tempo que você tenha para desenvolvimento de trabalho. Mas, ainda assim, esse período ele está sendo diminuído a cada momento,
jogadores já conhecendo um pouco mais aquilo que nós queremos implantar, buscando alternativas a cada jogo, a cada partida, com funções um pouquinho diferentes, às vezes imperceptíveis, né, para se olhar de um modo geral, mas são detalhes importantes que têm feito uma diferença muito grande, considerável, a partir do momento que tenhamos posse de bola. Essa nossa retomada de bola ela está sendo muito rápida, ela está acontecendo em todos os setores do campo, e isso é um ganho muito importante. Nós não tivemos nenhum perigo de gol praticamente nas 2 últimas partidas, à exceção do gol do Chile. Mesmo assim, não tivemos uma jogada de contra-ataque, uma jogada por dentro, bolas trabalhadas, que envolveram ou conseguiram envolver a nossa última linha. E com isso nós estamos ganhando um pouco mais de volume ofensivo, o que vinha faltando muito desde a Copa América. Era um fato, constatamos isso, estamos dando uma atenção um pouco maior e tentando diminuir esse tempo, para que possamos fazer com que essa equipe seja muito mais segura, ainda mais do que vinha sendo, porém com alternativas ofensivas, o que sempre foi um diferencial do futebol brasileiro.